Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal. Um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Gente, já tem um tempo que eu não apareço aqui no canal, né? Já tem um tempo que eu não coloco vídeo novo aqui no canal. Mas tudo bem, né? Tudo no tempo certo, né? E hoje eu tô aqui para gravar um vídeo que eu já tava há bastante tempo com vontade de gravar esse vídeo aqui no canal, mas eu tava amadurecendo a ideia, tentando entender o que de fato eu queria falar, contando essa parte da minha história para vocês. E hoje eu tô aqui para poder dividir com vocês algumas lições e alguns pontos que eu gostaria de levantar a partir da minha história. Como eu sempre falo, gente, aqui no canal, o meu objetivo não é ficar trazendo as minhas escolhas como padrão para ninguém, porque cada um vive a sua vida individualmente, cada um tem a sua mentalidade, cada um tem seus projetos, suas determinações e cada um sabe onde quer chegar, né? O meu ponto aqui no canal sempre é trazer reflexões, coisas que podem fazer sentido para que as outras pessoas pensem, reflitam, avaliem, né? Na vida delas e aproveitem aquilo da maneira que elas podem na vida delas, né? Então, já tem vídeo aqui no canal, se você for procurar, tem vídeo aqui no canal falando sobre os meus cabelos brancos. Eu também não milito em cima dos meus cabelos brancos, gente. Meus cabelos brancos, eles são a minha escolha de vida, né? Eu escolho aceitar os meus cabelos brancos. Já comecei a ter eles muito nova, né? Com 20 e poucos anos já tinha cabelo branco, então eu decidi aceitar meus cabelos brancos e não guerrear contra eles, ficar o tempo todo lutando contra uma natureza que é a minha, que é o cabelo branco, né? Tem pessoas que vão ser bem mais velhas que não têm cabelo branco e eu, com 33 anos, já tenho bastante cabelo branco e não lido com isso como se fosse um problema. Só que isso é a minha escolha, sabe? A minha intenção não é constranger ninguém a escolher o que eu escolhi, sabe? Cada um faz as suas escolhas na sua vida e é importante que cada um faça as suas escolhas, porque amanhã, quando a gente começa a colher os frutos das nossas escolhas, a gente precisa saber que a gente escolheu aquilo porque a gente queria e não porque a gente foi pressionado a escolher aquilo, né? Os meus cabelos brancos são a minha opção, é como eu sempre deixo claro aqui no canal, né? Se amanhã eu me incomodar com meus cabelos brancos, eu também não tenho problema nenhum de chegar aqui com meu cabelo pintado e falar que eu decidi pintar o cabelo. E tá tudo bem, sabe? Da mesma forma é a escolha que eu vou compartilhar com vocês hoje. Como eu já falei aqui no canal, eu tenho 33 anos, vou fazer 34 anos logo, logo, né? Eu tô fazendo 34 anos. E eu tenho a minha carteira de trabalho, mas a minha carteira de trabalho nunca foi assinada. Eu nunca assinei carteira. Aí você já pode parar e falar assim, nossa, nunca assinou carteira. Sempre fui desempregada, nunca tive trabalho e não tenho assinatura na minha carteira. E isso foi uma escolha minha, né? Já tem testemunho aqui no canal, tem vários vídeos aqui no canal. Se você se interessar, procura aí que você vai achar. Eu falando, já contei aqui no canal também que eu me casei com 18 anos. Então, eu me casei com 18 anos, eu tava terminando o ensino médio. Aí depois que eu terminei o ensino médio, eu fui tentar a universidade, aí tem tudo testemunho aqui no canal, gente. Talvez eu bote aqui na descrição para ficar mais fácil para você, se você quiser assistir depois. E eu tentei a universidade e não consegui, queria fazer curso técnico também, não dei prosseguimento. E depois disso eu tive os meus filhos, né? Tive meus filhos entre aspas. Tive meu primeiro filho, aí depois de 3 anos eu tive o meu segundo filho. E depois de 6 anos eu tive a minha caçulinha aqui, vai fazer 5 anos. Então, depois que eu tive os meus filhos, né? Que eu tive os meus filhos, eu decidi ficar na minha casa, sabe? Eu decidi estar na minha casa, priorizar a educação dos meus filhos, sabe? Então, eu, desde que eles nasceram, né? Desde que meu filho mais velho nasceu, eu fico com eles, estou com eles dentro da minha casa. Eu não estou dentro da minha casa por estar, eu estou aqui exercendo um papel, estou aqui exercendo uma função, eu estou aqui deixando um legado. E essa escolha minha foi muito consciente. E dentro dessa escolha que eu decidi, que eu optei por ter, envolve muita coisa dentro dela, porque as nossas escolhas, elas são movidas pela nossa motivação, pelo aquilo que a gente é motivado.
E a nossa motivação, ela é mantida pelas nossas prioridades. Então, quando a tua prioridade, ou quando a minha prioridade, por exemplo, é ter muito dinheiro, a gente vai escolher trabalhar, a gente vai escolher trabalhar em 1, ou 2, ou 3 empregos, só que essa não era a minha prioridade. A minha prioridade não era ter muito dinheiro, mas era estar com os meus filhos que eu decidi ter. Eu não tive meus filhos por acidente, eu também planejei cada um deles. Então, a minha decisão foi: agora eu quero estar com os meus filhos dentro da minha casa, ensinando, educando, cuidando deles da melhor maneira que eu puder. Porque o objetivo desse vídeo não é demonizar as mulheres que trabalham, não é demonizar quem trabalha. Eu tô simplesmente falando da minha escolha, sabe? Então a minha opção foi: eu vou educar os meus filhos, eu vou estar na minha casa com os meus filhos para fazer isso da melhor maneira que eu consigo, porque nós não somos perfeitos. E o fato de eu estar em casa com eles não isenta de nada acontecer, porque a gente não tem o controle de nada dessa vida. E dentro dessa escolha que eu fiz de estar em casa, cuidando dos meus filhos, eu entendo que isso é um privilégio, porque muitas mulheres gostariam de poder fazer isso, mas não podem, né? Porque precisam ajudar no orçamento dentro de casa, porque precisam, às vezes, dar uma força para o seu esposo que está desempregado. Então, eu entendo que não é a realidade de todo mundo, mas eu estou falando da minha realidade. E dentro dessa escolha consciente que eu fiz, dessa opção que eu fiz, né? Eu quero trazer aqui 10 lições rapidamente aqui pra gente pensar, tá? Não tô trazendo padrão para ninguém, mas só pra gente pensar. Na lição número 1 dessa escolha que eu fiz de ser desempregado também, para você que está assistindo o vídeo a primeira vez, eu já sou formada, eu sou pedagoga e é um campo muito aberto para quem trabalha na área da educação. E mesmo assim eu não quero trabalhar, não é uma opção para mim, ficar a semana toda ausente de casa. Então eu realmente não trabalho porque eu não quero no momento. Dentro dessa escolha que eu fiz, eu tirei aqui 10 lições para compartilhar com vocês. A primeira lição que eu tirei aqui é: o sistema que rege o mundo não deve governar a nossa vida. E o que eu quero dizer com isso para compartilhar com você, para a gente pensar? É que no mundo pode estar acontecendo diversas coisas, como eu sempre falo aqui, né? Hoje em dia é um burburinho muito grande, então você é bombardeado o tempo todo de muitas coisas, de muitas informações, de muitas descobertas, de muitos conhecimentos, de muitas mentorias, de muitas pessoas tentando determinar para você o que é certo e o que é errado, e o que é um padrão bom e o que é um padrão ruim. Só que essas vozes e essas coisas que acontecem nesse mundo, no sistema desse mundo, não precisam reger a nossa casa, não precisam reger a nossa vida. Nós é que precisamos analisar a nossa vida e olhar para a gente e entender aonde a gente quer chegar, qual é o nosso propósito e aonde a gente quer chegar. E dependendo da resposta que a gente der para essa pergunta, a gente vai caminhar e vai fazer escolhas pautadas naquilo que a gente quer, no lugar que a gente quer chegar. O que acontece muitas vezes é que a gente vai sendo levado pelo fluxo e às vezes esse fluxo vai levar a gente para um lugar que a gente não queria chegar. Só que às vezes quando a gente vai perceber isso já é tarde demais, né? Por exemplo, os meus filhos, se eu sigo o fluxo, né, de uma pessoa que é formada e que pode estar no mercado de trabalho, eu já estaria trabalhando há muito tempo, só que os meus filhos, eles não vão ter essa idade que eles têm hoje sempre, né? Daqui a pouco eles vão estar grandes, daqui a 4 anos meu filho mais velho está com 18. Então, tem oportunidades que não voltaram mais, então eu decidi viver o que é a minha prioridade hoje. Então, a lição número 1, o sistema que rege esse mundo não deve governar a nossa casa se isso não te leva para o lugar que você quer chegar. Na lição número 2 eu coloquei: as nossas escolhas hoje ditam o nosso destino no futuro. Isso, gente, é a mais pura verdade. Tem pessoas que hoje, né, muitas das vezes no seu hoje, estão comendo desordenadamente, estão bebendo desordenadamente, não estão tendo o mínimo de cuidado com a sua saúde, com a sua vida, e você acha que amanhã essa conta não vai chegar, essa fatura não vai chegar? Vai chegar, né? Da mesma forma são os nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, tudo aquilo que a gente escolhe hoje vai reverberar amanhã no nosso futuro. Então, a colheita que eu quero para amanhã, eu preciso começar a plantar ela hoje.
Não dá para mim chegar amanhã e querer colher uma coisa que eu nunca plantei. Então, na lição número 2, as nossas escolhas hoje vão ditar o nosso destino amanhã. É como a rota, o destino que você bota lá no Easy, né? O Easy, o aplicativo, né? Você bota lá no GPS e ele vai te dar uma rota que você tem que chegar lá. Você tem que seguir aquela rota, senão você não vai chegar no lugar que você quer. Da mesma forma somos nós hoje, né? A gente está fazendo escolhas que vão nos levar a algum lugar, né? E amanhã a gente não vai poder reclamar do lugar que a gente foi levado, sendo que a gente fez mais escolhas no passado. Na lição número 3 que eu coloquei aqui, eu coloquei assim: bancar escolhas pode ser difícil, mas é muito satisfatório. E eu falo isso, gente, com direito de causa, sabe? Porque eu sou uma pessoa fora do padrão. Eu sempre falo isso aqui no canal, né? Que eu sou uma pessoa fora do padrão. Eu sou um tipo de pessoa que eu tô aqui com meus cabelos brancos, eu sou uma pessoa que eu não curto, assim, esconder a minha aparência para agradar as outras pessoas, porque muitas das vezes a gente esconde quem a gente é para agradar as pessoas. Então, eu vou esconder meus cabelos brancos porque isso vai desagradar os olhares dos outros. Mas tá, o olhar dos outros precisa ser agradado e o meu não, que o cabelo é meu, né, na verdade, né? Então, tem alguns vídeos que eu falo sobre isso aqui no canal, só que você bancar isso é difícil. Por quê? Porque o sistema ele vai constantemente te fazer pressão para você mudar. O sistema vai constantemente te pressionar para você não ser do jeito que você é, né? Por exemplo, o que a sociedade está dizendo? Que a mulher tem que trabalhar, que a mulher tem que ganhar dinheiro, que a mulher não pode depender do seu marido, que a mulher ela não pode ser dona de casa porque isso é vergonhoso, isso é desonroso para a mulher. Ela ser dona de casa, entre aspas, eu não gosto muito desse termo, mas ela ficar em casa, né? Ela não trabalha fora. Então, eu já sou totalmente o contrário, eu acho isso maravilhoso e eu me sinto muito privilegiada de ter um marido que cuide de mim e que eu possa ficar em casa com os meus filhos. Então, você bancar isso é difícil, por quê? Porque constantemente você vai ouvir uma conversa fiada, constantemente você vai ouvir uma piada, constantemente você vai se deparar com pessoas querendo te arrumar emprego, né? Sendo que você não trabalha porque você não quer. É difícil, mas é muito satisfatório. E sabe por que é satisfatório? Porque vai chegar um momento, né, que eu vou olhar para isso tudo, assim como no período do meu casamento, eu vou dizer, gente, eu estou no lugar que eu queria estar. Como um vídeo que eu gravei falando sobre isso, né, a mulher bem-sucedida que eu nunca fui, vou botar aqui embaixo para vocês assistirem. Eu falo naquele vídeo e repito nesse, né, que eu estou no lugar que eu queria estar, né? E isso é muito bom, porque quando a gente dá vazão para as vozes que vêm de fora, a gente vai sim chegar a algum lugar, mas pode ser que a gente chegue no lugar que a gente não queria chegar. Pode ser que a gente vai para um lugar que não era nossa escolha, mas foi a escolha que a gente escolheu porque a multidão falou para a gente escolher aquilo ali. Então, é muito satisfatório quando você consegue enfrentar a multidão e você consegue bancar as suas escolhas e chegar num lugar e poder dizer, eu estou no lugar que eu realmente queria estar. Isso é muito bom. Na lição número 4, que eu tirei dessa escolha que eu tive, né, e já fazem 16 anos que eu tô casada e eu nunca trabalhei, a quarta lição que eu tiro de tudo isso é que a gente precisa se impor. Então, se você tem uma escolha que é controversial, uma escolha que vai totalmente contra o meio que você tá, a forma que as pessoas veem o mundo, você vai ter que se impor. Ou seja, você vai ter que fazer uma força muito maior do que quem tá rolando morro abaixo, né? Quem vai subir morro acima, né? Entenda isso, guarde isso aqui que eu vou te falar. Quem vai subir morro acima vai fazer muito mais força do que quem vai descer o morro, entendeu? Porque você está indo contra a gravidade. Então, quando você está indo a favor da gravidade, vai ser tudo muito mais fácil. Então, quando você está indo contra o sistema, contra o que todo mundo espera, você vai ter que fazer muito mais força. E para isso, você vai ter que se impor. Você vai ter que se posicionar perante as suas escolhas. Você vai ter que se posicionar diante daquilo que você decidiu fazer com a sua vida, porque a vida é sua e você precisa ter responsabilidade sobre aquilo que você espera da sua vida, né? Sobre aquilo que você quer viver na sua vida. Então, se imponha. Na lição número 5 eu coloquei aqui, às vezes viver com menos significa viver melhor. Isso aqui é muito importante, gente, porque se eu trabalhasse, né, se eu tivesse um emprego, seja ele qual fosse, eu poderia estar ganhando dinheiro, né? Eu estaria ganhando dinheiro, claro,
e a gente teria mais dinheiro para fazer mais coisas. Mas será que isso valeria a pena? Sabe, será que valeria a pena eu trabalhar o dia todo e só chegar em casa tarde para ver minha filha de 4 anos? Da mesma forma os meus filhos, né? Porque eles também já foram pequenininhos e eu decidi estar com eles dentro de casa. Então, para mim, não valeria a pena eu deixar o meu filho numa creche, ou deixar ele com uma outra pessoa que não fosse eu, para ganhar um salário que para mim não valeria a pena, porque eu só ia ver meu filho alguns minutos, algumas horas do dia, às vezes ele já estaria até cansado, dormindo, eu também chegaria cansada, então seria difícil para mim dar atenção para ele cansada. Então, às vezes, viver com menos significa viver melhor. Às vezes a gente busca tanto muito e você tem aquele muito, mas às vezes não tem saúde para aproveitar. Você tem aquele muito, mas às vezes não tem os seus relacionamentos para aproveitar, porque relacionamento exige tempo, tá? Para você ter um relacionamento com o teu filho, você vai ter que conquistar aquilo ali no tempo, às vezes com o seu cônjuge. Então, será que você ter muito dinheiro vale a pena se você deixar faltar em outras áreas da sua vida? De repente não vale. Então, eu tenho aprendido que às vezes viver um pouquinho menos, a gente vive melhor. Lição número 6. Depender de Deus é perder o controle. Gente, isso aqui é muito importante. Essa lição tinha que estar no primeiro, né? Mas eu lembrei dela só aqui. Depender de Deus é perder o controle. Às vezes a gente quer buscar tudo muito com as nossas próprias mãos. Eu vou trabalhar e através do meu trabalho eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E não tem nada de errado nisso, eu não estou julgando. Isso aqui não é um vídeo para condenar ninguém, é um vídeo da minha experiência apenas. Mas o fato de eu não trabalhar me faz entender que eu preciso depender de Deus. Depender de Deus é você perder o controle. Depender de Deus é você não ter garantia física ou na sua própria força de que aquilo vai ou não acontecer. É confiar em Deus e naquilo que Ele faz e no cuidado dele que é diário e cotidiano na nossa vida. Só que às vezes a gente está com a mão no volante e a gente acha que consegue controlar as coisas, mas não conseguimos controlar nada. E viver na dependência de Deus é a melhor escolha que a gente pode ter na vida, sem dúvida. Na lição número 7, eu coloquei aqui, tem que ter sentido para você mesmo. Não, às vezes vai ter sentido para você e não vai ter sentido para os outros. Então, isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito, sabe? Que as coisas, muitas das vezes, não vão ter sentido para os outros, para as outras pessoas. E não precisa ter sentido para as outras pessoas, porque a vida não é delas, a vida é sua. Então, quantas vezes a gente fica dando satisfação das nossas escolhas para os outros, esquecendo que aquela vida é nossa e não é das outras pessoas, sabe? Quantos filhos eu vou ter? Ai, meu Deus, será que se eu quisesse ter 7 filhos, as pessoas vão falar? Se eu quiser ter 8 filhos, as pessoas vão falar, mas aquilo não tem que ter sentido para as outras pessoas, tem que ter sentido para você. Não é você que vai gerar os filhos, não é você que vai cuidar deles, então não interessa as outras pessoas o que elas pensam, o que elas vão achar disso. Às vezes o nosso medo do que os outros vão pensar nos tira o nosso poder de escolha, o nosso poder de decisão. Então, muitas das vezes, as coisas vão ter sentido para você, mas não vão fazer sentido nenhum para os outros, e tá tudo bem. As pessoas não precisam ver sentido nas nossas escolhas, elas precisam apenas respeitar as nossas escolhas. Na lição número 8, eu coloquei aqui, aprenda a lidar com a opinião dos outros. Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a gente não foi criado para viver sozinho, tá? Nós não fomos criados para viver isolado. Então, como a gente vive coletivamente dentro de uma sociedade, de uma célula macro grande e vive em microcélulas também, no seu trabalho, na sua escola, na sua religião, onde você frequenta, ali são microcélulas, então a gente não foi criado para viver sozinho. E aonde a gente tá, a gente vai ter que lidar com a opinião das pessoas, né? Vão ter pessoas que vai achar o máximo eu ter cabelos brancos, eu deixar meus cabelos brancos aparecerem. Já tem pessoas que vão achar super horrível eu ter meus cabelos brancos e deixar os meus cabelos brancos aparecerem. E tá tudo bem. Hoje eu tenho essa maturidade de entender que a opinião dos outros, é só a opinião dos outros, sabe? Saiba separar isso. A opinião dos outros é apenas a opinião dos outros. É claro que existem opiniões e existem conselhos que são bons, que a gente deve aproveitar. Só que a gente deve trazer para a nossa vida verdades que estejam de acordo
com aquilo que a gente deseja, ir para o lugar que a gente está caminhando. O que não for dessa forma, a gente simplesmente descarta e segue a vida, porque a opinião dos outros é apenas a opinião dos outros, tá bom? Então aprenda isso. Na lição número 9, eu coloquei aqui a importância da autoconfiança. Realmente isso aqui é muito importante. Eu tô até para colocar aqui no canal um vídeo sobre isso. Porque quando eu falo de autoconfiança, gente, eu não tô falando de arrogância, eu não tô falando de soberba. Eu não tô falando de você achar que você tem que você é absoluto, que você tem que decidir tudo sozinho. Eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre a gente ter a segurança de decidir coisas, né? Tem pessoas que elas são tão inseguras para decidir as coisas que tudo elas precisam da validação das pessoas, tudo. Uma roupa que elas vão usar, elas precisam da validação das pessoas. Se elas vão cortar o cabelo, elas precisam da validação das pessoas. Se elas vão pintar o cabelo, elas precisam da validação das pessoas. E isso é uma coisa que não deixa você caminhar para frente. Você fica estagnado no mesmo lugar. Então, nós precisamos ter autoconfiança, ou seja, nós precisamos ter a certeza daquilo que nós queremos e de para onde nós queremos ir. E simplesmente ir, porque se você não movimentar os seus pés em direção ao lugar que você quer chegar, você nunca vai chegar lá. Então você precisa ter essa autoconfiança para que a sua autoconfiança para que a sua autoconfiança abasteça você de forma que você consiga se movimentar em direção do lugar que você quer chegar. Então a autoconfiança é muito importante. E na lição número 10, para a gente terminar, você precisa de menos do que pensa para ser feliz. Gente, vou fechar isso aqui com essa lição. A gente precisa de menos do que a gente pensa para ser feliz. Às vezes, quando a gente tem filho, né? Quando a gente se programa para ter um filho, a gente bota tanta coisa na nossa cabeça. Ai, que a criança vai precisar disso, que a criança vai precisar daquilo, que a criança vai precisar daquilo outro. E tá tudo bem. Se você tem condição de botar o teu filho no judô, no balé, no inglês, é você que sabe disso. Só que a gente precisa de muito menos do que isso para ser feliz, né? Para uma criança, não contaria você dar tudo isso para ela e não ser presente. Aquela criança, ela conviver mais com estranhos do que com você que é o pai, que gerou ela. Porque nós sempre vamos ter essa carência de mãe e pai, não adianta, né? Até se você pegar uma criança que perdeu um pai ou perdeu uma mãe porque morreu, porque, né? Essa criança sempre vai ter essa ausência dentro dela da perca, da ausência do pai e da mãe. Então, o que mais a criança, né, precisa mesmo, nós precisamos, é da presença da família ali juntamente com a gente. E o restante você conquista, o restante você faz, né? Então nós precisamos de muito menos para ser feliz. A gente está vivendo num ritmo frenético de corrida pelo ouro, de quem tem mais, de quem pode mais, de quem viaja mais, de quem mostra mais. Só que no final tudo isso é efêmero, tudo isso é passageiro. E tudo isso precisa ter um sentido, porque se não tiver sentido, também é vaidade, é passageiro, sabe? A gente precisa de muito menos do que a gente acha para ser feliz. Aquele sapato caro é dispensável, aquela roupa de marca é dispensável, aquele guarda-roupa maravilhoso, aquele closet maravilhoso é dispensável. Então tudo é dispensável, sabe? O que mais a gente precisa mesmo é do amor um dos outros e de estar junto com as pessoas que a gente ama. E o restante a gente conquista, o restante é bônus da parte de Deus para a nossa vida. Eu não sei se esse vídeo fez sentido para você, mas se tem alguma coisa do vídeo que te acrescentou, por favor, aproveite, tá bom? E se esse vídeo te acrescentou de alguma forma, por favor, compartilha, tá bom? Eu não peço para ninguém se inscrever aqui no canal, nem dar like, eu não peço. Mas se fez bem para você, pode ser que faça bem para outra pessoa. Então, por favor, compartilha, tá bom? E que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, a gente volta aqui de novo para um próximo vídeo, tá bom? Tchau!